embora eles recitam apenas um verso. Mas é importante que eles vejam o conteúdo que está aquele verso e possam entender. Isso fará parte da formação espiritual de cada criança. Hoje eles recitaram o verso 8 do capítulo 7. Da mocidade nós não vamos falar, porque pela graça de Deus, ontem ouvimos a palavra que o Senhor mandou no culto, que foi justamente o capítulo 11. Então tudo que nós tínhamos que saber ou aprender nesse momento, o Senhor derramou ontem uma boa porção, já está exortado e explicado. Mas o verso 8 que foi recitado, as crianças dizem: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. É importante sentar com as crianças em casa e explicar para eles o que é melhor e o que não é melhor. E por que a conclusão do escritor desse livro chegou dizendo que é melhor o fim do que o começo. O começo nós nunca sabemos o que virá, e somos tomados pela insegurança, pelo medo, pela ansiedade, pelos vários sentimentos que tomam o nosso coração por saber que o futuro é desconhecido. E muitas vezes o que nos espera é tão bom, como Deus ainda mandou na sua bendita palavra, que para nós o que Ele tem para nos dar é muito mais importante e melhor do que o que nós estamos hoje. Estamos sofrendo agora, mas o que vem pela frente da parte de Deus será uma compensação do sofrimento. A criança, explica para ela: você tem que ir para a escola. Que criança que gosta de sair cedo, com sono, acordar cedo? É o começo. Mas quando você termina de estudar e faz todas as etapas do seu estudo, você consegue uma boa profissão, um bom salário, uma boa colocação. É melhor o fim dessa etapa do que o começo. O começo não é fácil, acordar cedo e ir para a escola. É sempre assim. A gente sente um incômodo quando nós começamos Deus permite uma enfermidade, a gente sofre, ela vai se prolongando, a gente vai se ambientando na própria enfermidade, o sofrimento continua, mas você começa a perceber a hora da dor, a hora do sofrimento. Mas quando vem a libertação, é melhor do que o começo dela. E tantas outras coisas na vida, a criança tem que entender para poder aprender que, por mais que o momento assuste, o que importa é o que nos espera e não o que estamos vivendo nesse momento de aflição, de dor, de tristezas. Tudo isso passa, mas a consolação do Senhor nunca passa. Nunca passa. Tem crianças que são vitimadas pela dor do luto. É difícil falar isso com criança. E aí nós colocamos para elas: o papai, a mamãe, o irmão, o amiguinho está dormindo com o Senhor. Muitos falam da estrelinha no céu, da luzinha que brilha, seja como for, está lá. Na hora em que nós sentimos a perda, dói, mas mostra para ela que lá no fim de tudo nós encontraremos. Glória ao nome do Senhor. Essa é a esperança que eles precisam aprender, porque senão viverão sem esperança. A esperança é fruto da fé, que é o firme fundamento do quê? Daquilo que se espera. E não tem como ter esperança se aquilo está em nós. Eu não posso ter esperança de algo que eu já possuo. Não é esperança, é apropriação, é propriedade, é domínio. Mas aquilo que não está nas minhas mãos e eu coloco nas mãos de Deus, eu posso ter esperança, porque eu sei que em algum momento Ele vai colocar nas minhas mãos. Olha só, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. A criança está começando a aprender as coisas. O que é longânimo? Pergunta para ela o que é longânimo. Ela não vai saber. É uma palavra que não é usual no nosso idioma, no nosso dia a dia, aliás, não é usual. Longânimo é tolerante, é generoso, é altruísta. O que quer dizer altruísta? O que quer dizer longânimo? Fazer o bem para o próximo, sem distinção de quem quer ser o próximo. E mais do que fazer o bem, o longânimo ele tem uma característica muito peculiar, que é suportar o próximo nas suas adversidades. Isso é mais profundo do que ser bondoso. É conosco, longânimo. Por quê? Porque nós somos cheios de defeitos. A começar de mim aqui, e todos nós temos muitos defeitos.
Mas o Deus a quem nós cremos é longânimo. Por que longânimo? Porque Ele olha para nós e fala: eu te fiz perfeito, mas você não tem perfeição. Então Ele mandou Cristo, que é perfeito, e que entre Ele e nós está o Senhor como mediador. E quando Ele olha para nós, antes de nos ver, Ele vê Cristo, na imagem de Cristo, a perfeição, e a longanimidade dEle nos alcança. É isso. E o que é o altivo de coração? É o contrário, é o orgulhoso, é o soberbo, é aquele que ele acha que é mais que o outro, e ninguém é mais que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus iguais, sem distinção de cor, de altura, de compleição física. Nós todos somos vindos da mesma origem, do mesmo Senhor. E quando nós temos um coração longânimo, amamos o próximo. Por isso, onde você mora, o teu vizinho, não precisa ser da mesma igreja que você vai. Qualquer ser humano merece o teu respeito. Qualquer ser humano. E quando a pessoa é longânima, ela ajuda. Nós lembramos aqui, irmãos, Deus fez uma obra bonita de uma explicação que Deus deu sobre compartilhar, sobre repartir. Uma criança que tinha bastante, Deus abençoou os pais, ela tem bastante roupinha, bastante sapatinhos, brinquedos. Depois da reunião, ela fez várias caixinhas com sapatinhos, com brinquedinhos, para distribuir para aqueles que não têm. O que foi isso? A palavra, aquilo que Deus mandou aqui, tocou lá, numa criança de, me parece que 6 anos. Veja, irmãos, o coração dela foi tocado pelo Senhor, e ela exerceu a longanimidade, a generosidade. E o altivo é diferente. O altivo, o pai tem condições, ele tem um brinquedinho novo, ele esconde, como se ele fosse dono e superior das coisas, e o pequenininho não pode ver. Reparta. Você ainda é criança, mas tem um segredo na vida que cumpre nesta palavra: o fim das coisas é melhor do que o começo, principalmente para quem começa repartindo. Quanto mais você divide, mais a vida vai te devolver, mais você terá. Porque um coração que divide é como se estivesse plantando várias sementinhas nos corações que recebem a sua ajuda. E quando você se ver em aperto, todos estes se voltarão para você e lembrarão: um dia ele me ajudou. É mais proveitoso ser ajudado por um ou por diversos? Por diversos. Então reparta o quanto você puder. A palavra de ontem e o recitativo de hoje: lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, ele começa a voltar. Glória a Deus. Não dá para continuar, Mas só o recitativo de hoje já nos ensina algo tão maravilhoso. Nessa comunhão tão linda, aguardamos de Deus a revelação da sua bendita palavra. Tem diversos irmãos que Deus se usa com a palavra. Quem Deus mostrar, obedeça ao Senhor. Irmão